Oi gente, tudo bem? Eu tô aqui hoje pra falar de uma coisa muito boa e não é TechPix, não é iogurteira top term, é viagem. Eu viajei pra Londres há 2 semanas atrás, quem me segue no Instagram, quem me acompanha no blog já sabe porque eu já fiz post sobre isso, mas eu prometi que ia gravar um vídeo falando sobre todos os meus gastos da viagem. Pra quem não sabe, eu tô fazendo intercâmbio aqui em Dublin, então eu saí de Dublin, fui pra Londres e voltei pra Dublin. E eu aproveitei um bank holiday daqui, então era uma segunda-feira que eu tinha off do meu trabalho e da aula, então a gente passou o final de semana lá, mais um dia que foi a segunda-feira, e a gente voltou na terça de manhã. Eu vou falar todos os gastos aqui pra vocês, pra quem tem interesse em saber como que é viajar dentro da Europa e quanto que custa. Bom, a gente não parou na imigração em Londres, a gente só parou na imigração em Dublin, pra quem tem dúvidas sobre isso. Eles checaram o nosso passaporte, checaram o nosso visto de estudante, pediram pra ver o GNIB, e foi só isso. Em Londres a gente passou direto, porque a gente tava fazendo um voo dentro da Europa. Eu não sei se vai ficar desse jeito agora, porque tá mudando as coisas, porque a Inglaterra saiu da União Europeia, não sei isso. A gente não ganhou o carimbinho da Inglaterra no passaporte, porque era um voo meio que doméstico. A gente comprou as passagens pela Ryanair, que é a companhia low cost aqui da Irlanda e opera por toda a Europa. A gente pegou uns preços legais para as datas que a gente queria, que era para esse bank holiday. A gente pagou 43 euros mais ou menos, e de volta. Para ser mais precisa, foi 43,38 euros. Isso por pessoa, então eu paguei esse valor e o Felipe pagou esse valor. E isso era ida e volta. O voo é mais ou menos 1 hora até Londres. A gente procurou Couchsurfing, mas a gente não conseguiu, porque como tem esse bank holiday, acho que muita gente ia viajar e tal, ficou meio difícil. Mas a gente tentou, mandou várias mensagens, não deu certo, então a gente reservou o hostel. E a gente escolheu ele por causa da localização, e a gente queria caminhar muito, então foi isso que a gente fez. A gente quase não usou transporte público em Londres, a gente só caminhou, basicamente. A gente pagou esse hostel em pounds, né, em libras. Eu vou colocar o preço aqui em euro, mais ou menos. Então, os 3 dias no hostel custaram 67,58 euros. Isso para 3 noites para uma pessoa. Então, eu paguei isso, o Felipe também pagou isso. Esse hostel, eles cobram 10 pounds na hora que você faz a reserva, tipo, meio que só pra garantir. E aí, esse valor é meio que debitado do valor total do seu tempo de estadia. Para fazer reserva, eles já cobram o cartão e aí descontam esse valor. E quando você chega lá no hostel, eles cobram o valor integral para sua estadia. E aí, eles cobraram da gente também 20 pounds, acho que foi 20 pounds, 10 pounds por pessoa, eu acho, meio que só para um depósito de segurança, mas na hora que você faz o check-out, eles te devolvem tudo certinho. O hostel que a gente ficou foi o Smart Russell e fica na Russell Square. Bom, eu fiz post sobre ele lá no blog, contando tudo, mostrando todas as fotos e falando sobre ele, então quem tiver curiosidade de saber, é só clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição, direto pro post. Bom, a gente fez quase todas as atrações gratuitas de Londres, a maioria dos museus não precisa pagar. Eles deixam uma caixinha lá para quem quiser contribuir, mas não é obrigatório. E a gente só pagou por 2 atrações em Londres nesses 3 dias. A gente pagou para entrar no Museu de Cera e a gente pagou para entrar na London Eye. E esses dois passeios, eles têm meio que um pacote que dá para comprar os dois juntos. E aí você só paga um valor, tipo, muito mais barato, sabe? Sai quase o preço de uma entrada, sai 2. Então a gente resolveu comprar assim. Se comprar mais entradas, tem tipo Sea Life, tem outras atrações rolando que dá pra comprar e daí sai bem mais barato se comprar tipo um pacotão de coisas. Só que a gente só queria fazer esses 2 passeios, era o que a gente tava mais interessado e a gente também não tinha muito tempo em Londres. Foram 40 pounds os dois juntos. Se comprasse só um ingresso era 35, então tipo por 5 pounds a mais a gente entrou nos dois. O que eu achei que valeu a pena. Claro que é caro se for ver o ingresso, não é a coisa mais barata do mundo, até passando para euro ficou 49,20 euros para 2 atrações, quase 50 euros, não é barato, mas foram 2 atrações muito legais, são pontos muito, tipo, marcantes de Londres, então eu acho que vale muito a pena ir, eu gostei muito e recomendo para quem for para Londres, porque é meio que must see, sabe? Tem que ir, tem que ver, tem que fazer. Bom, como eu falei pra vocês, a gente queria caminhar muito, a gente só pegou o transporte público 3 vezes. Cada vez que a gente pegou o ônibus foi mais ou menos 1,79 pounds. Então a gente pegou 3 vezes, em euro isso deu 6,60 euros. E foi só ônibus, a gente não pegou metrô, a gente não usou a London Bike, a gente não usou
outras coisas, só isso, e o resto foi só caminhando. A gente fez Londres praticamente inteira a pé. Eu já fiz os diários da viagem lá no blog, quem tiver curiosidade também vou deixar os links aqui pra vocês quiserem ideias de roteiro ou ideias de passeio em Londres. Bom, e o ônibus do aeroporto, pra ir do aeroporto até o centro de Londres e pra voltar do centro de Londres pro aeroporto, a gente pagou 22 pounds, que deu mais ou menos 27,06 centavos de euro. A gente pegou um ônibus que era direto, a gente foi pro aeroporto de Luton, ele é afastado de Londres, é mais ou menos 1 hora, então a gente precisava pegar esse ônibus ou o trem. O trem é mais caro, acho que era 15 pounds, se eu não me engano, e a gente optou por pegar o ônibus que era mais barato, mesmo que demorasse um pouquinho mais, ainda valia a pena. Tá, eu vou dar uma média geral de quanto que a gente gastou de alimentação, mas isso é bem relativo, pode mudar de pessoa pra pessoa, eu não sei como é que vocês estão fazendo viagem, mas a gente gastou nesses 3 dias de viagem mais ou menos uns 20 pounds por pessoa por dia, acho que um pouco menos até, a gente não chegou a gastar isso, mas eu vou colocar isso numa média geral, sabe, pro dia inteiro. Mais ou menos 20 pounds, e aí dá 60 pounds, e em euro isso dá 73,80 euros. A alimentação é, óbvio, a coisa mais cara da viagem sempre, e a gente sempre procurava comer nos lugares mais baratos, não sempre, né, tipo, uma vez no dia pelo menos a gente fazia uma refeição mais ou menos legal, não ficar comendo só porcaria, mas a gente tentou comprar em supermercado, então na janta mais ou menos a gente sempre comprava coisa no Tesco e comia no hostel, e aí saía bem mais barato, mas como a gente ficava o dia inteiro fora, a gente acabava gastando, e foi em média isso. Claro que você pode gastar bem menos, sim, ou pode gastar bem mais, eu não sei como é que é o seu estilo de viagem. Mas só coloquei esse valor aqui pra vocês terem, tipo, uma ideia, assim, geral. Eu não coloquei na lista aqui souvenirs ou presentes ou coisas que vocês querem trazer, porque, óbvio, essa é a coisa mais relativa do mundo, então, claro que a gente trouxe, a gente comprou algumas coisinhas, mas super baratas, e eu não coloquei nesse cálculo porque é muito pessoal, né? Mas falando no geral, assim, tipo, quanto que a gente gastou no total, com todos esses itens que eu mencionei pra vocês, foram 267,62 euros. Isso por pessoa, mas a viagem inteira, com valor de transporte, com valor de voo, com valor de hostel, com valor de alimentação, enfim. Até a entrada, né, pra algumas atrações, que foi o que eu falei pra vocês. Essa foi a nossa viagem, eu acredito que tenha sido bem low cost, embora pareça... Tá, 200 e poucos euros não parece tão barato, mas é tudo incluso, então a gente se empenhou pra gastar o mínimo possível. Valeu muito a pena, eu gostei muito de conhecer Londres, era um dos lugares que mais gostaria de conhecer na minha vida, eu realizei esse sonho, sabe? Então é possível viajar aqui não gastando tanto, a gente juntou a grana, a gente economizou bastante e agora a gente continua economizando pra viajar mais e ainda não sei qual vai ser o nosso próximo destino. Se vocês tiverem sugestões ou quiserem falar de algum lugar legal e barato pra gente conhecer aqui na Europa, é só deixar aqui nos comentários, me mandar e-mail, aquele esquema de sempre. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que ajude vocês a se organizarem a fazer uma viagem e espero que tenha, tipo, tirado as dúvidas pra quem não sabia como que era viajar aqui na Europa ou quanto que gastaria pra fazer isso. É isso, beijos, até a próxima!